Tá bom, já sei. Começou a estudar para concurso, para vestibular. Aí primeiro você achou que dava para conciliar tudo, né? Primeiro você achou que o mundo era um mundo cor-de-rosa, que dava para continuar conversando com os amiguinhos no WhatsApp, jogando, usando o Instagram. Aí logo você começou a perceber que o tempo vai passando, as reprovações se acumulando, você tenta estudar e não consegue. Tomou uma decisão radical de se afastar da maioria das pessoas. E aí aconteceu um negócio. Começou a ficar carente, né? Olha esse comentário aqui do Rodrigo. Forte abraço aí, Rodrigo. Excelentes dicas, mestre. Aproveito para sugerir um tema de vídeo, o qual creio que irá ajudar muitos estudantes nessa odisseia intelectual. Seria sobre a carência afetiva ou carência social. Estou no último ano do curso de Direito, preparando para a segunda fase da OAB. A solidão tem me atordoado em demasia. Tenho TDAH. Faço uso de Ritalina e antidepressivos, bem como de acompanhamento terapêutico, mas essa carência ainda persiste. Terminei meu primeiro namoro há alguns meses e desde então sigo muito solitário, sem amigos ou colegas de curso. No passado, acreditava que essa busca por relacionamentos interpessoais era perda de tempo, que me desvirtuaria da minha trajetória intelectual, mas hoje percebo que talvez seja essencial para a manutenção da saúde mental. Assim peço por obséquio a abordagem deste tema, afeto a solidão durante os estudos, se é possível contornar essa angústia sem se desviar do objetivo. Forte abraço, mestre, sigamos, bora. Bom, obrigado pelo comentário, Rodrigo. E eu quero começar aqui esse vídeo. Primeiro, né, se você não me conhece, sou o professor Matheus Teixeira, você está na Forja do Estudante Aprovado. Se inscreve aí, dá uma olhada nos links na descrição, principalmente no meu livro, A Arte da Aprovação, que vai te fazer um bem danado caso você leia. Eu quero contar uma história, que é a minha história. Quando eu comecei a estudar em 2017, eu comecei a me preparar para estudar para os concursos, num momento bem delicado da minha vida, que aconteceram duas coisas ao mesmo tempo. A primeira foi que a namorada que eu tinha lá na época terminou comigo. E logo em seguida eu fiz uma cirurgia. Foram três coisas. Logo em seguida eu fiz uma cirurgia de cisto pilonidal, foi a primeira cirurgia disso que eu fiz na minha vida. Eu tive uma reação horrível da anestesia, eu não conseguia ficar com nenhuma luz. Não conseguia ver nenhuma luz. Então a luz do quarto tinha que ficar apagada. Tela de celular, nem pensar. Televisão, nem pensar. Nem sair do quarto, assim, pra pegar sol. Era uma sensação horrível. Não sei se alguém já teve essa reação, assim, de anestesia. Mas é um negócio muito ruim mesmo. Você parece que tá tomando um soco no cérebro, tá entendendo? Por dentro. E aí eu fiquei uma semana no escuro, deitado. Só ficava acordando, dormindo. E entre acordado e dormindo, eu ficava respirando, né? E prestando atenção na minha respiração. Eram as únicas coisas que eu fiz durante essa semana. E a terceira coisa que aconteceu foi que eu reprovei na AFA, lá em 2017 também. Reprovei ali na AFA. Estava bastante esperançoso, achando que eu ia conseguir ser aprovado. Mas tentando contar com a sorte, sabe? Não tinha nenhuma lógica essa esperança que eu tinha, assim, porque eu não estava estudando do jeito certo. Eu não estava nem estudando, na verdade. Eu assistia a aula, aquelas aulões de véspera, né, de revisão, e achava que com isso eu ia conseguir ser aprovado. Mas eu realmente acreditava em 2017 que eu ia ser aprovado na AFA, estava fazendo até planos, né, de como que eu conciliaria o meu namoro na época com estar em Pirassununga, etc. E aí, do nada, né, as duas coisas fracassaram, o namoro e o concurso, e tive que passar essa semana de quase que um retiro espiritual, né? Um absoluto escuro, quase que absoluto silêncio, só quieto ali com meus pensamentos. E foi uma experiência muito boa. Foi um divisor de águas na minha vida essa semana, inclusive. E por que eu tô falando isso? Bem, porque logo depois disso, eu tomei algumas decisões bem radicais. Quando eu entendi a influência das redes sociais, o quanto que aquilo estava destruindo meu cérebro, o quanto que aquilo me atrapalhava, o quanto que aquelas amizadezinhas de bosta que eu tinha me atrapalhavam também. Eu fui me afastando de tudo, fui cortando tudo. Então, na época, pra você ter uma noção do grau de radicalidade que eu fui, eu não tinha mais o WhatsApp, eu excluí o WhatsApp. Quem quisesse falar comigo, falava pelo Telegram. Eu baixei só o Telegram, porque ninguém usava aquilo. Na época era roça, né? Hoje em dia já mais gente usa, mas na época era roça o Telegram. Então, como ninguém usava, eu usava e só eu tava ali. E quem quisesse falar comigo, baixava pra falar. Então, meu pai baixou, minha mãe. Acabou. Meu pai e minha mãe. E teve dois amigos, assim, mais
fiéis mesmo, que baixaram e falavam comigo nessa época, por ali. E acabou. Eu vou te dizer, sim, né, passei por certos momentos de solidão, mas eu acho que o principal para que eu não sofresse com isso foi o senso de missão que eu adquiri. Quando eu rompi com tudo, eu parei de ter a expectativa de estar num ambiente social cercado por pessoas e tendo que ouvir a aprovação dos outros e tendo que receber tapinha nas costas e tendo que ser motivado e motivar os outros. Eu rompi com tudo. Eu parei de ter expectativa disso. Eu falei, eu não quero mais isso. Eu quero me dedicar à minha missão, que está bem aqui na minha frente. Isso fez uma diferença absurda em termos de eficácia também, sabe? Eu acho que a grande dor da solidão que a gente tem quando está estudando para um concurso, para um vestibular, é a dor da nossa expectativa de ter aquela interação social que, na verdade, é uma interação artificial, falsa e exagerada. Você não precisa de tudo isso. É necessário que você meça o teu coeficiente de amor, digamos assim. O quanto de amor você precisa receber. Então você olha assim e fala, pô, o amor do meu pai aqui, da minha mãe, um amigo mais próximo, meu cachorro, meu gato. Tá bom, cara. Sabe, é necessário superar essa carência afetiva ao se colocar com os dois pés na realidade e ao encarar a vida com um senso de missão, que é uma coisa que falta muito ao brasileiro. O brasileiro tem uma dificuldade absurda de encarar uma missão, como algo a ser resolvido. Como, assim, eu vou me desafiar aqui. Eu vou testar a força do meu braço. O concurso, se não for por essa clave, assim, eu vou testar a força do meu braço. Não vai ser por nenhuma. Enquanto você está numa jornada intelectual, né, seja na aprovação na OAB, seja aprovação no concurso, seja aprovação no vestibular, e ao mesmo tempo você está com todas essas demandas emocionais não resolvidas, você tira da tua energia mental que deveria estar sendo jogada naquela missão de aprovação e você continua preso nessas outras demandas que, na verdade, estão sendo criadas pela tua expectativa. É muito importante, eu enfatizo isso aqui, muita gente não vai entender, mas eu não estou ligando, eu estou querendo falar a verdade. A verdade é a seguinte, nós sofremos emocionalmente por causa das nossas expectativas em relação aos outros. Se eu não tenho nenhuma expectativa em relação aos outros, eu não sofro por causa deles. Se eu não tenho expectativa de que ninguém fique me aplaudindo e batendo nas minhas costas e me incentivando e me motivando o tempo inteiro, eu não me decepciono com ninguém. Eu não me sinto sozinho e triste. Só que é necessária uma mudança. Eu não sei se isso está ficando claro o suficiente. Uma mudança no seu paradigma de vida. Enquanto somos pré-adolescentes, né? Até adolescentes ainda, a gente está sempre voltado para o corpo social. A gente começa a se descolar da família, daquela socialização primária, e começa a entrar num tipo de socialização secundária do grupo. Né? A gente quer o aplauso do grupo, a gente quer ser admirado pelo grupo, a gente quer que o grupo olhe pra gente com bons olhos. Só que se você não se descolar dessa socialização secundária também, para começar um processo de individuação mais verdadeiro, no qual você vai testar a força do seu braço contra o mundo, e o concurso, o vestibular, a prova da OAB, são excelentes ocasiões para isso, você vai chegar aos 30, 40 anos com demandas emocionais de uma criança de 12 anos. Você vai chegar aos 30, 40 anos esperando uma compensação emocional, um afago afetivo que seria próprio de uma criança de 12 anos, que quer receber o aplauso, que quer receber o carinho na cabeça, que quer, né, ser admirado pelo grupo, e assim vai. É necessário encarar essa oportunidade que você está tendo agora como um momento em que você vai poder amadurecer. A chance que você tem para amadurecer é essa. Você vai olhar e falar, tá na hora de eu ser homem. E grande parte de ser homem não é... Entenda, por favor, tá? Quando a gente começa a falar sobre isso, aí vem os caras que vêm com aqueles discursos de masculinismo. Puta que pariu. Os caras já começam já achando que eu tô falando disso. Não é isso. Eu não tô falando que você tem que ser o bicho solitário ou o lobo solitário subir na montanha. Não é isso, não, tá? Ser homem, ser mulher maduro, o que eu quero dizer é o seguinte. É você começar a entender que você espera menos dos outros e você dá mais pra eles. Entende? Não é pra você se fechar num casulo de egoísmo.
Que é um erro também, que muitas vezes o pessoal cai e começa a sentir essa dor da carência afetiva no estudo para o concurso vestibular. Por quê? Porque se fecha numa redoma de egoísmo. Tá fazendo tudo por si, pra si, em si. E isso vai dar ruim. Tá? Isso aí vai dar muito ruim. Já te aviso. Mas quando você começa a notar assim, não, esse esforço que eu tô fazendo aqui, eu tô cumprindo uma missão que vai me fazer melhor para as outras pessoas, para pessoas que eu amo. E eu tenho o amor delas, eu não preciso que o amor delas fique sendo demonstrado o tempo inteiro. Por exemplo, quem tem um bom amigo, sabe? Eu não preciso ficar falando com o meu amigo todo dia, o dia inteiro. Todo excesso esconde uma falta, como dizia o bom e velho Freud, né? Todo excesso esconde uma falta. Você precisa ficar falando com teu amigo o dia inteiro, precisa ficar falando com a tua amiga o dia inteiro, talvez não seja tão amigo assim, sabe? O dia inteiro mandando mensagem no WhatsApp, você não vive, não faz nada. Como é que você estuda assim? Precisa dar conta da própria vida a cada 10 minutos pra amiguinha no WhatsApp. Tá entendendo? Então, você para de esperar que os outros supram demandas emocionais suas e você se preocupa mais em ser útil, em ser forte, em servir. Como? Realizando tua missão. Então, você vai ser útil, ser forte, você vai servir, você vai ser um bem para os outros, você vai ser um bem para a sociedade. Mas eu não gosto de pensar em sociedade. A sociedade não tem cara. A sociedade não tem alma. Eu gosto de pensar em pessoas concretas pelas quais meu sacrifício serve. O orgulho que eu vou dar ao meu pai, a alegria que eu vou compartilhar com aqueles bons e fiéis amigos que eu tenho. Talvez quando a gente tem uma namorada, né, a vida que eu vou construir com a minha namorada, com o meu namorado, assim vai. Pensa em pessoas concretas, pensa em sociedade. A sociedade não tem alma. Pô. Entende? Então, a gente faz essa transição. Não é pra ficar preso num poço de egoísmo e achar que você é o lobo solitário. Não. É pra você, de fato, assim, construir na sua alma uma personalidade grande e forte. Pra você ser grande o suficiente a ponto de poder ajudar os outros. Porque enquanto você tá na posição de carência afetiva, esperando que os outros supram as suas demandas afetivas, façam carinho na sua cabeça, você tá tirando deles. Entende? Tá tirando o tempo deles, tá tirando a energia deles. E o pior, você já passou por isso, todo mundo já passou por isso. Uma pessoa que suga os outros assim dessa forma muito carente, ela não consegue ter as suas demandas afetivas supridas. Por quê? Porque ela se torna chata. Ela se torna grudenta demais. Agora, uma pessoa que exerce a sua liberdade humana, que testa o seu braço contra o mundo e começa a enfrentar desafios como missões a serem cumpridas e tem essas missões como a coisa mais importante na vida delas, exatamente para poder ser mais útil para os outros, exatamente para poder honrar todos os dons que Deus te dá todos os dias. Quando você olha para isso, você cria um objetivo, você persegue ele com ênfase, com foco, com força de verdade, cara, as pessoas começam a gostar mais de você, entendeu? Até porque você não está cometendo o pecado do respeito humano, por exemplo. Você está mais preocupado em viver por princípios e valores superiores do que em ficar puxando o saco dos outros. É muito chato um puxa-saco. Então, curar essa carência afetiva nada mais é do que a mesma coisa de parar de dar tanta importância à expectativa de ter as suas necessidades afetivas supridas. Se você para de ter a expectativa, é a mesma coisa da fome. Às vezes você está com fome, fome mesmo, mas você pode perceber que o que mais dá fome não é a fome fisiológica, é você ficar pensando em comida. É horrível você estar com uma pessoa que pode até estar com fome, você não duvida, mas tá o tempo todo, ai, mas eu tô morrendo de fome, ai, mas eu queria comer isso, ai, mas eu queria comer aquilo. A pessoa fica pensando em comida o tempo inteiro. Meu irmão, comida vira bosta. Comida vira bosta. Vai ficar pensando em bosta. Tá entendendo? Aí a pessoa fica pensando em comida e fica aumentando a expectativa, a ânsia dela aumenta a sensação de fome. A mesma coisa acontece com a carência afetiva. Quando você tá se sentindo meio sozinho, meio triste, isso é normal, o ser humano é um animal social, né? Como dizia Aristóteles, se eu não me engano. O ser humano é um animal social, animal político. Tá bom. Não é bom que o homem fique sozinho? Deus disse sobre Adão. Tá bom, mas entenda. Você pode muito bem estar fazendo um papel social sozinho. É aqui que tá a chave da coisa. Ao cumprir a sua missão,
num período, né, num período que você vai estar só, um período em que você vai estar focado, um período em que você vai estar 100% vivendo aquilo ali, você também está cumprindo um papel social. Papel social dos mais importantes. Você está fundando as bases da tua futura família. Porque você, no teu caso específico, né, Rodrigo? Você vai ser um futuro advogado. Cara, que coisa maravilhosa. Você vai poder dar um bom futuro para seus filhos, para sua esposa. Você está podendo ser útil para seus futuros clientes. Tudo isso já é um papel social. Você vai estar dando um orgulho maravilhoso pro teu pai, pra tua mãe, e assim vai. Isso já são papéis sociais que você está cumprindo. Grande parte da nossa carência afetiva morre aí quando a gente percebe, não, peraí, eu não tenho que ficar esperando que os outros fiquem aqui me motivando. Não, eu tô fazendo isso aqui por eles. Eu tô fazendo isso aqui para ser melhor enquanto ser humano para os outros. Isso muda tudo. E você vai sentir às vezes a dor emocional, mas é por isso que eu falei, procura um ou dois bons amigos, né? Um ou dois bons amigos. Pessoas que você pode confiar mesmo. Pra conversar, vez ou outra. É pra ir tomar uma cervejinha, trocar uma ideia. Isso faz bem. Não dá pra ser todo dia, né? Mas vez ou outra dá pra fazer. Isso faz uma diferença danada. Você ter ali aquelas pessoas com quem você pode confiar. Ah, Matheus, eu não tenho ninguém em quem eu possa confiar. Então você vai se apegar ainda mais a Deus. Você tem que se apegar a Deus de um jeito ou de outro. Você vai se apegar ainda mais a isso. Você vai rezar ainda mais. Porque Deus nunca nos abandona. Agora, se você quiser ficar vivendo fechado em si mesmo e sempre esperando que os outros também, né, estejam olhando para isso, aí essa carência vai ficar só pior. Só pior. Porque você entra naquele modo reclamão, né, você entra naquele modo de expectativa, achando que os outros têm que falar com você, os outros têm que olhar para você, os outros têm que te aplaudir, os outros e os outros. Aí você, o que você tem que fazer? Concentra a tua energia vital na sua missão. Cumpra a sua missão com excelência. E sempre entenda como essa sua missão ela é importante para os outros também. Você vai perceber que esse problema de carência afetiva vai diminuir em 500%. E mais uma vez convido, leia meu livro, A Arte da Aprovação. O link está aqui embaixo na descrição. Lá eu conto como eu deixei de ser um aluno vagabundo no meu ensino médio para me tornar aprovado em primeiro lugar no concurso de oficial bombeiro aqui do Rio de Janeiro. Forte abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo.